Que bom estarmos aqui de novo, diante da palavra do Senhor, para mais uma mensagem da sua palavra. Estamos baseando nossas mensagens em João capítulo 3, versículo 16. Essa pérola preciosa que Deus deixou escrita na sua palavra, para a nossa meditação, para a nossa edificação, para o nosso consolo, para o nosso conhecimento e, sobretudo, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação em Cristo Jesus. Baseado nesse texto, nós estamos extraindo daqui alguns temas muito interessantes para as nossas vidas. Na mensagem anterior falamos sobre Jesus, que é o tudo de Deus em todos nós. Na mensagem de hoje, eu quero trazer, baseado em João 3,16, Jesus, o mediador entre Deus e os homens, porque ele deu o seu Filho, para que através dele nós pudéssemos então recebermos vida eterna. O texto é muito claro, Deus deu o seu Filho para que, através dele, por meio dele, todo aquele que crê tenha a vida eterna. Eu gostaria de trazer mais uma lista de textos que concordam em si, a fim de que você possa compreender melhor este assunto. Jesus como nosso mediador, o mediador entre Deus e nós, homens pecadores. Mas eu quero estar orando antes de trazer aqui a leitura dos textos, pedindo a graça de Deus para aquilo que vamos ouvir. Vamos orar então, fechar os nossos olhos, vamos ao trono da graça de Deus através da oração. Pai querido, obrigado por estarmos aqui diante do Senhor. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, pelas pessoas que nos acompanham neste momento. Pai, fala ao coração de cada irmão neste momento, de cada amigo, através da Tua palavra, que os corações sejam movidos, que os corações sejam dilatados, sejam abertos, ó Deus, que as suas mentes sejam férteis para a compreensão da Tua santa e bendita palavra. Oramos com gratidão por esta oportunidade no nome de Jesus. Amém. Bens, vamos então ouvirmos e vermos e conferirmos na Bíblia Sagrada como Jesus é o nosso mediador, único mediador entre Deus e os homens. Isso nós compreendemos quando usamos o método bíblico. Qual é o método bíblico para todos os assuntos que nós queremos compreender na Bíblia? É comparando a Bíblia com a própria Bíblia. Nunca tente manipular a palavra de Deus ao seu bel prazer, do seu jeito, da maneira como você acha. Na Bíblia não tem achismo. A Bíblia Sagrada tem a verdade, ou seja, ela é a verdade de Deus, é a palavra de Deus escrita. Portanto, quando nós sujeitamos os nossos pensamentos à palavra de Deus escrita e trazemos cativos nossos sentimentos, pensamentos, capacidade de compreensão à palavra de Deus, ela se torna clara a nós, Deus se revela a nós através da sua palavra, porque é o Espírito Santo quem revela para nós os segredos da sua palavra. Portanto, nós vamos, em mais uma concordância bíblica, vermos aqui alguns textos que mostram que Jesus é o nosso mediador, único mediador entre Deus e os homens. Para isso, quero mostrar aqui a base da tese de que a Bíblia Sagrada tem que ser comparada com ela mesma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, ele disse algo importantíssimo nesse sentido, no versículo 13. Ele disse, eu vou ler o versículo 12 e o 13 para que haja uma compreensão total. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, ou seja, não com palavras que a sabedoria humana ensinam, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo, quando ele pregava, ele dizia, quando eu fui ter convosco,
eu não fui ter com palavra persuasiva de sabedoria humana, para que a fé de vocês não apoiasse no homem, mas no poder de Deus. Cujas palavras nós usamos comparando a Bíblia com a própria Bíblia, quer dizer, usando as palavras de Deus ensinadas pelo Espírito Santo, a fim de que Deus pudesse ser totalmente revelado para nós através da palavra pregada, ou escrita e lida. Portanto, bem-aventurado é aquele que lê, aqueles que ouvem e guardam as palavras escritas nesta profecia, disse João do Apocalipse. Então aqui nós temos a regra de Deus, o método de Deus para compreendermos todo e qualquer assunto da Bíblia. Queremos entender a Bíblia, queremos compreender a Bíblia, então fique dentro da própria Bíblia. Compare a Bíblia com a própria Bíblia. Paulo deixou muito claro que o método é comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Vamos lá então, numa lista de textos que vai concordar e que vai dizer para nós que Jesus é o único mediador. Paulo também escreveu duas cartas a Timóteo, o seu companheiro de ministério, e na primeira carta, capítulo 2, verso 5, ele diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia Sagrada está mostrando que não existe outro mediador entre Deus e nós, apenas Jesus Cristo, este homem, porque Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pedro também escreveu, ou melhor dizendo, antes de Pedro, quero mostrar o que João escreveu nas palavras do próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 6. Jesus disse, e João escreveu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras do próprio Jesus que estão escritas na Bíblia para uma concordância dentro do assunto Jesus, o nosso mediador entre nós e Deus. Agora sim, Pedro também escreveu em Atos, no capítulo 4, versículo 12, melhor dizendo, Pedro pregou e Lucas escreveu as palavras inspiradas de Deus na boca de Pedro, porque Pedro naquele momento foi movido a falar, Lucas, por sua vez, movido a escrever aquilo que Deus havia dito através da boca do próprio Pedro, mostrando Jesus como nosso mediador. No capítulo 4, verso 12 de Atos, escreveu Lucas o que Pedro disse: porque embaixo dos céus e em cima da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome Jesus. Por isso, João 3,16 mostra Jesus como nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Mas Paulo também escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8, versículo 34, ele escreveu o seguinte: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede também por nós. Observa então e percebe que, nesse texto, Paulo foi muito claro em dizer que o nosso mediador é o Senhor Jesus. Foi ele quem morreu, foi ele quem ressuscitou, foi ele que ascendeu-se ao céu, foi ele quem assentou à destra de Deus nas alturas, é ele quem intercede por nós. É ele que está falando por nós diante de Deus. Ele é o nosso mediador. João 3,16 tem razão de mostrar Jesus como nosso mediador. João capítulo 3, em todo o capítulo, se você ler o capítulo inteiro de João, você vai mostrar Jesus falando do Pai como mediador entre nós e ele. Quem é o seu mediador? A quem você tem recorrido para falar com Deus? De quem você espera ouvir de Deus?
de quem você espera ser intercedido diante de Deus. Porque Deus é o único mediador. Há o único mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, homem. Este é o nosso mediador. João 3,16, mais uma vez confirma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, somente, exclusivamente em Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida. Quem tem Jesus, tem o mediador. Quem não tem Jesus, não tem mediador. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.